Para você entender divisão de fração, é muito importante você entender o que é inverso. Inverso, assim, o que que é esse símbolo, essa fração aqui representa? Vamos entender primeiro o que que é a fração. A fração, ela representa o resultado de uma divisão. Então, se eu quero fazer, ó, 1 dividido por 3, eu não preciso saber qual é o número que está aqui. Eu posso fazer cálculos simplesmente usando um símbolo para representar esse resultado. E esse símbolo é a fração. A gente muitas vezes olha isso como uma operação, e de fato é uma operação de divisão, mas o que realmente significa isso é que esse símbolo todo está representando um número, que é o resultado da divisão. Então a diferença entre isso aqui, isso está representando uma operação de divisão, e quando a gente usa isso é quando a gente quer de fato dividir. Agora, quando a gente quer evitar a divisão, a gente simplesmente representa o resultado dessa divisão dessa forma. Então, se eu tenho 12 dividido por 2, 12 dividido por 2, a gente sabe quanto é. Mas a gente pode representar o resultado, o número que é esse resultado, por este símbolo aqui. Então, esse símbolo 12 e a barrinha 2, que a gente chama de fração, esta fração representa este número. A gente sabe que é o 6. Então, quando aparece isso, geralmente a gente faz a conta, acaba não usando isso. Mas quando aparece esse, já é uma encrenca, porque para fazer essa conta aqui, né, fica 0,3, aí sobra 1, 3, aí já dá uma dízima periódica, tem infinitas casas, aí fica meio ruim fazer conta com esse número, porque daí a gente não consegue fazer conta com infinitas casas depois da vírgula, a gente tem que usar uma aproximação, já perde a precisão do resultado. Então, acaba não sendo muito bom. Além de ser difícil, uma conta dessa aqui não é uma conta tão fácil. E tem contas que dão os números, né? Tem conta que você vai fazer lá da 0,237237237237. Ou às vezes dá 5 algarismos que fica repetindo. Ou às vezes dá 8 algarismos sem repetir. Então, tem contas de divisão que elas são muito trabalhosas. Aí por isso que a gente evita elas. Essa é a importância da fração. Por isso que a gente usa a fração. Não é para complicar. Tem gente que fala, mas por que que usa isso só para complicar? Não, muito pelo contrário. Ela é para simplificar. Com ela é trabalhoso, sem ela é muito mais trabalhoso. Então, você tendo essa ideia que a fração representa um número, facilita muita coisa. Mas, e esse número é o quê? O resultado de uma divisão. Aqui no caso, esse um dividido por 3. Esse número é o resultado da divisão de um por 3. E o que que é o resultado da divisão de um por 3? É o número que eu multiplico por 3 para dar 1. Porque o que que é o resultado da divisão de 12 por 2? É o número que eu multiplico por 2 para dar 12. Isso é a operação de divisão. O que é a operação de divisão? Agora, olha só. Se eu pego esse número e multiplico por 3, dá quanto? Esse número é o número que eu multiplico por 3 para dar 1. Se eu multiplico por 3, dá quanto? É 3 dividido. Não pense em contas com fração. Pensa em este primeiro número aqui, este primeiro número, representado como 1/3. Esse número ele é o resultado da divisão de 1 por 3. Ou seja, é um número que eu multiplico por 3 para dar 1. Se eu pego esse número e multiplico por 3, dá quanto? Este número aqui é o número que eu multiplico por 3 para dar 1. Então, quando eu pego esse número e multiplico por 3 para dar 1. Dá um? Quando eu multiplico por 3, dá quanto? 1. Ah, tá. Ó, o número que multiplicado por 3 dá 1. Se eu multiplico por 3, dá quanto? É, 1. A pergunta já traz a resposta. eu não. Não, é porque é difícil organizar essas ideias mesmo. É tão óbvio que chega a ficar difícil. Hum. Mas, ó, este número, 1/3, é o resultado da divisão por 1 por 3. O que que significa isso? Significa que é o número que multiplicado por 3 dá 1. O número que multiplicado por 3, eu vou multiplicar por 3. Dá um.
Dá 1. É o número que multiplicado por 3 dá 1. Eu vou multiplicar ele por 3. Vai dar quanto? 1. Ficou bem claro isso? Aham. É tão fácil que chega a ficar difícil. Mas aí, depois que você organiza a ideia, fica fácil. É tão óbvio que a gente não quer acreditar e eu fico pensando. Você quer pensar, não tem o que pensar. É só ouvir o que está sendo falado. Basta isso. É mais simples, é mais fácil. Essa é a ideia de inverso. Quando eu multiplico um número pelo outro e dá um é inverso do outro. O 1/3 é o inverso do 3. Mas também o 3 é o inverso do 1/3. O inverso do 1/3. Aí eu pergunto para você, qual o resultado da divisão de 1 por 1/3? Sem pensar em operações de frações. Inverso. Ó, qual é o número que eu multiplico por 1/3 para dar 1? Inverso. Olha a conta de cima. Qual o número que eu multiplico por 1/3 para dar 1? Tem um número aqui multiplicando. Ó, tem um número aqui multiplicando 1/3. Qual é o número que está multiplicando 1/3? 3. Então, qual é o número que eu multiplico por 1/3 para dar 1? 3. Então, qual que é o resultado da divisão de 1 por 1/3? Porque o resultado da divisão de 1 por 1/3 é o número que eu multiplico por 1/3 para dar 1. Entendi. Então, qual que é o resultado da divisão de 1 por 1/3? 3. O inverso de um número, ele é o resultado da divisão de 1 pelo número. O inverso do 3 é o 1 dividido por 3. O inverso do 1/3 é o 1 dividido por 1/3. Isso é inverso. Entendi. Isso é inverso. Agora, se você parar um pouquinho para pensar, você vai perceber que o 3 também é uma fração. Porque 3 é a mesma coisa que 3 dividido por 1. É. E olha só que interessante. O inverso de uma fração é a fração invertida. Ó, o inverso do 1 sobre 3 é 3 sobre 1. É. O inverso do 3 sobre 1 é 1 sobre 3. Uhum. E isso vale para qualquer fração. Então eu pergunto, qual que é o inverso do 2/5? Perceba onde está o igual. O igual está dizendo que é esse número dividido por esse número. Embora aqui seja uma operação, mas eu olho para a operação, para esse símbolo, como o resultado da operação. A fração eu olho para ela como um número só. Então é o 1 dividido pelo 2/5. Qual é o número que eu multiplico por 2/5 para dar 1? Eu vou dizer para você que esse número é a fração invertida. O negócio seria 5 sobre 2. isso. A fração invertida. Mas vamos ver que isso é verdade. Então, se eu pegar ó, 2/5 e multiplicar por 5 sobre 2, Vai dar um. então eu tenho o 2/5. Agora, olha só. 2/5 vezes 5 sobre 2, eu vou olhar para esse 5 sobre 2 como operação mesmo. 5 dividido por 2. E eu multiplicar por 5 dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 5 primeiro e dividir por 2 depois. Ah, aí que vai aquele negócio do. Eu expliquei, dividir embaixo, eu explico de cima. Nada a ver. Tem, mas não pense nisso agora. Ah, Só pensa assim, ó. Multiplicar. Eu tenho um número que está multiplicando o outro que está sendo dividido por outro. Ao invés de fazer essa conta primeiro, eu posso fazer essa primeiro. Isso é a propriedade associativa. Depois a gente vai aprofundar nisso. Mas olha o que aconteceu. Aqui eu tenho 2/5. O que significa 2/5? É o número que eu multiplico por 5 para dar 2.
Estou multiplicando ele por 5. Quanto vai dar? O número que multiplica por 5 para dar 2. 5 sobre 2. Não, ó. O Ó, número que multiplica por 5 para dar 2. Estou multiplicando por 5. Quanto dá? 2. 2. Ó, 2 quintos é o número que multiplica por 5 para dar 2. É difícil raciocinar. É difícil, mas ó, estou multiplicando ele por 5. Quanto dá? 2. O número que multiplica por 5 para dar 2. Estou multiplicando por 5, vai dar 2. Então, essa conta aqui dá 2. Agora, 2, estou dividindo por 2, vai dar quanto? Então, qual que é a conclusão? Que quando eu multiplico o 2 quintos por 5 sobre 2, dá 1. E isso está me dizendo o quê? Que o inverso do 2 quintos é o quê? 5 sobre 2. É ridículo. O inverso é quem eu multiplico por ele para dar É o 1. inverso. Então, quem eu multiplico por 2 quintos para dar 1? O 5 sobre 2. Quem eu multiplico por 5 sobre 2 para dar 1? O 2 quintos. Um é o inverso do outro. Entendi. Então, o inverso do 2 quintos é 5 sobre 2. O inverso do 5 sobre 2 é o 2 quintos. O inverso de uma fração é uma fração invertida. Aqui a gente viu por quê. Por isso que é difícil. A gente entendeu por quê que é. A gente viu que realmente se eu multiplicar uma fração por ela invertida, eu dá um resultado. E fez as contas para isso. Mas não precisa fazer isso o tempo todo. Isso é só para você saber por que que é assim. Depois que você já sabe, simplesmente você usa. Ah, eu quero saber o que que é o inverso do 2 quintos. É o 5 sobre 2. O que que é o inverso do 5 sobre 2? É o 2 quintos. Beleza? Beleza. Sabendo disso, agora a gente precisa saber o seguinte, que dividir um número por outro, 2 dividido por 5, é a mesma coisa que pegar esse número e multiplicar pelo inverso do outro. 2 dividido por 5 é a mesma coisa que 2 multiplicado pelo inverso de 5. Olha só. 2 dividido por 5 é o número que eu multiplico por 5 para dar 2. Uhum. Isso que é 2 dividido por 5. Tudo bem? É sempre o multiplica pelo de baixo para obter o de cima. Agora eu vou pegar esse número aqui e vou mostrar que ele é um número que quando eu multiplico por 5 dá 2. Eu vou multiplicar esse número aqui, o resultado dessa conta, vou multiplicar por 5. Quando, pela propriedade associativa, quando eu multiplico 1 quinto por 5, dá quanto? O que é 1 quinto? Ó, o que é 1 quinto? 1 quinto é 1 dividido por 5. É o número que eu multiplico por 5 para dar 1. Estou multiplicando ele por 5. Vai dar Ah, quanto? 2 vezes 1. eu ia falar. Então, esse número aqui, essa conta, é o número que eu multiplico por 5 para dar 2. Ora, o número que eu multiplico por 5 para dar 2 é esse aqui. O resultado da divisão de 2 por 5. Que é justamente o que está aqui. Por isso que dividir o 2 por 5 é a mesma coisa que multiplicar o 2 pelo inverso do 5. Entendeu? Então, dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso do outro. Da mesma forma como subtrair é a mesma ideia. Subtrair é a mesma coisa que somar com o oposto do outro. Uhum. 2 menos 3 é a mesma coisa que 2 somado com o menos 3. Agora, na divisão, 2, porque aqui é oposto. E aqui a gente chama de inverso. É o um que anula o outro naquela operação. Porque se eu somar 3 com menos 3 dá zero. Um cancela o outro. Se eu multiplicar 5 com 1 quinto, dá 1. Porque justamente o 1 quinto é quem multiplica por 5 para dar 1. Entendeu? Então, dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Agora, se eu tenho isso aqui, ó, 1 terço dividido por 2 quintos.
Isso aqui é a mesma coisa que o 1/3 multiplicado pelo inverso do 2/5. Concorda? Uhum. Agora, quem que é o inverso do 2/5? Não precisa pensar muito, já usa a regra prática. Cinco. É só inverter a fração. E é por isso que quando a gente divide frações, a gente pega a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. Essa é a regra que a gente aprende. Mas por que que faz isso? Por isso que eu acabei de explicar para você. Entendi. E às vezes a gente confunde essa regra. Então, para evitar essa confusão, a gente usa sempre isso. Então, eu tenho lá 2/7 dividido por 5/4. E quem está dividindo quem, ou eu tenho um tração bem grande para indicar, que daí no caso é essa fração sendo dividida por essa. E também, geralmente, a gente coloca o igual, onde está indicando quem está dividindo quem. Então, aqui eu tenho a fração 2/7 sendo dividida pela fração 5/4. Então, o que que eu faço? 2/7 dividido por 5/4 é o 2/7 multiplicado pelo inverso dos 5/4. E o inverso dos 5/4 é 4/5. Aí, no fim, o que que aconteceu? Eu multipliquei a fração de cima pelo inverso da de baixo. Uhum. Multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Aí, depois que você repete esse processo todo aqui de pensar que é a fração de cima multiplicado pelo inverso da de baixo, daí inverte, aí você acostuma que dividir é pegar a fração de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Entendi. Entendeu? Uhum. Isso é a divisão de fração para você entendê-la. Ficou bem claro isso? Uhum.